Olá pessoal, tudo bem? Bem, o papo técnico de hoje a gente vai falar de algumas ferramentas básicas de medição e esquadro. Então são basicamente réguas e esquadro. Então, sem enrolar muito, vamos começar pelo principal, réguas. Para quem trabalha fazendo coisas, seja com madeira, ou seja com metal ou qualquer outro material, o ideal é ter boas réguas. Conselho, não digo nem que é conselho, né? Porque isso é quase que mandatório. Réguas de aço inoxidável. Por que réguas de aço inoxidável? Primeiro, qualidade. Segundo, precisão. Terceiro, facilidade no trabalho. Principalmente se você for cortar coisas com estilete. A melhor saída é utilizar réguas de aço. Beleza? Então, compre réguas de boa qualidade, réguas de aços bacaninhas. O ideal é ter no mínimo 3 réguas. Eu aconselho ter uma de 10 centímetros, uma de 30 e uma de 1 metro. Que é basicamente o que você vai utilizar no dia a dia. Combinado? E as réguas de aço têm um truque. Quando você quer repetir muitas medidas, é legal você pegar um toquinho de madeira, você posiciona esse toquinho na medida que você quer e passa uma fita crepe. Assim você consegue repetir essa medida inúmeras vezes. A segunda ferramenta que a gente vai falar é trena. Tenha uma boa trena. Pode ser uma trena de 5 metros ou de 10 metros. Se você for utilizar mais para construção civil, para medir ambientes ou coisas do gênero, é legal ter uma trena de 10 metros. Caso contrário, uma trena de 5 metros para marcenaria e coisas pequenas acabam resolvendo muito bem o seu problema. Só lembre-se de comprar trenas de qualidade. E cuide muito bem delas. Não deixe cair, não deixe molhar, não deixe ela suja, porque aí você vai ter um equipamento por um longo período de tempo. Tem outras 2 ferramentas de medição que são muito importantes. Uma eu não tenho, eu preciso tomar vergonha na cara e comprar, e a outra eu não gosto de utilizar. Primeiro seria o metro, que é a ferramenta que eu não gosto de utilizar, eu não me adaptei muito bem a ele. Tem muitos marceneiros que gostam, tem muita gente que adora o metro dobrável. Eu particularmente não gosto, mas é uma super dica, é algo interessante de se ter. A outra é o paquímetro. O paquímetro é uma ferramenta de medição de precisão. Aí você vai me perguntar, Joel, para que eu uso o paquímetro? Basicamente, nos trabalhos que a gente faz, é legal para ver se a madeira está na espessura correta, saber espessuras de broca quando você não tem a numeração na própria broca, saber espessuras e comprimento de parafusos, fazer instalação de ferragens é muito legal porque ela tem uma excelente precisão, então você consegue tirar medidas com muita precisão. É um equipamento fantástico. Sim, existe uma forma de fazer a leitura dele, tá? Ele pode parecer como uma régua, mas ele não é uma régua, ele tem uma enorme precisão, é muito mais preciso porque você consegue em décimos de milímetro, então é uma ferramenta importantíssima de se ter. Eu preciso tomar vergonha na cara e comprar um. Se você for comprar um, procure comprar um de qualidade, de mais ou menos 20 centímetros tá ok, de 30 melhor ainda. Combinado? E agora que nós já falamos das ferramentas de medição, vamos falar de esquadro. Existem basicamente 3 tipos de esquadro que são os mais utilizados na marcenaria e na bricolagem. O primeiro é o esquadro simples, tá? O esquadro simples é legal você ter um de um tamanho mediano, aí de 20 centímetros no mínimo. Eu tenho um de 30, eu tenho um maiorzinho. Compre um esquadro também de qualidade. Não deixe, pelo amor de Deus, o esquadro cair no chão, porque o esquadro é uma ferramenta metálica. Então, toda vez que ele cai no chão, você vai acabar perdendo a precisão dele. Com certeza esse esquadro vai sair do esquadro, né? Ele vai deixar de ter o ângulo de 90 graus. Então é legal manter esse esquadro sempre bem guardado, não deixar cair no chão, não jogar ferramenta em cima dele, tá? Então ter um cuidado com ele. Outra coisa é que o esquadro não serve só para medir ângulos de 90 graus, ele também serve para medir ângulos de 45 graus. É uma ferramenta que te permite traçar linhas perpendiculares com muita precisão, então é sim fundamental. Essa é uma ferramenta indispensável. Compre um esquadro, ponto. O segundo esquadro que a gente vai falar é o esquadro combinado. Vocês veem eu utilizando ele o tempo todo, em praticamente todo o vídeo. Mas por que é o que eu mais utilizo? Porque ele possui uma régua graduada, tá? E essa régua desliza, possibilitando você tirar medidas com muita precisão e com muita rapidez. Principalmente se você for repetir medidas. Por quê? Você consegue simplesmente deixar ele na medida que você precisa e repetir essa medida diversas vezes sem perder a precisão. Então, para instalação de ferragens, para marcação de furos,
É muito bacana ter esse esquadro. Uma dica, ele é difícil de se encontrar em lojas, então procure comprar pela internet que é mais fácil. Quando eu fui comprar o meu, eu rodei pelo menos umas 20 lojas até conseguir encontrar um. Não é o da melhor qualidade, eu ainda quero um melhor ainda, né? Porque é uma ferramenta que ajuda muito, agiliza muito o trabalho. E o terceiro esquadro que a gente vai utilizar, ele se chama Suta. Ele nada mais é do que um esquadro ajustável. Ele permite você copiar ângulos ou criar ângulos e repetir esses ângulos diversas vezes. Por exemplo, aqui no canal, quando a gente fabrica peças e eu disponibilizo um gabarito de esquadro para vocês cortarem num ângulo determinado, que não é um ângulo de 45, nem um ângulo de 90, eu normalmente utilizo a Suta. Eu pego aquele gabarito, coloco a Suta em cima, tiro a medida que eu preciso e repito esse ângulo diversas vezes. É legal também quando você vai fazer um móvel, que aquela parede está bem fora do esquadro, você pode pegar a Suta e copiar esse esquadro. Então você vai fazer o móvel já com uma boa precisão, um móvel que encaixe naquele cantinho fora de esquadro. Então é uma ferramenta muito legal que eu aconselho ter. Você vai usar muito? Talvez, mas é sempre bom ter. Ela não ocupa espaço, pequenininha, dá para guardar, então é bem bacana. E assim você já sabe praticamente para que serve e o nome dessas ferramentas. Por exemplo, o esquadro combinado era uma coisa que me perguntavam muito aqui. A Suta era outro. Então assim, é um videozinho básico para apresentar as ferramentas básicas de medição. Isso é o mínimo, vamos dizer assim, que você precisa ter, ou que você precisa, no mínimo, conhecer, tá? E assim você consegue fazer os DIYs aqui do canal, ou qualquer outra coisa, com muito mais precisão, com muito mais tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, tem mais alguma dúvida de ferramentas? Toda segunda-feira a gente fala um pouquinho sobre ferramentas e equipamentos aqui no canal. Então não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Não se esquece também de dar aquele joinha bacana pra gente, não tá inscrito aqui no canal. Se inscreve para acompanhar todos os vídeos, são 3 vídeos toda semana e basicamente é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!